Tem coisas que é fora do entendimento, que no momento ali do trabalho você às vezes não sabe o que fazer. Claro que ao longo desse tempo, tem coisas, a maioria da minha base espiritual é bíblica, mas tem coisas que a Bíblia não revela, né? Tem coisas que você vai aprendendo na direção do Espírito. Por exemplo, eu estava fazendo um trabalho de libertação numa fazenda, chegamos às 9 horas da noite, fui de moto, fui sozinho, Deus, claro, né? Lá tinha o casal, né? E tem uma filha que estava com problemas espirituais, né? E aí, no meio do nada. No meio do nada, lá numa fazenda, lá num sítio para Santa Mariana ali. E aí, eu cheguei às 9 horas da noite, saí às 3 da manhã. E aí, quando nós fomos fazer o trabalho de libertação, isso foi já tem uns 8 anos, isso mais ou menos, uns 8 anos mais ou menos. E ela manifestou um demônio, começou a quebrar tudo, pegar o sofá e tacar para cima. Aí ela com a força do erguer o sofá, sozinha? Força sobrenatural, existe isso. Aí eu comecei a repreender e pedir que o demônio ficasse preso, amarrado, sem fazer bagunça. E você vê alguma coisa? Não, eu não tenho dom de ver. Você manda a mão, vira a mão pra trás e... eu vejo o que acontece, o que se manifesta no corpo físico da pessoa. Esse universo não tem... Não, no mundo espiritual eu não enxergo nada, eu não vejo, mas eu sinto. Tem pessoas que têm o dom de ver por algum propósito também, não é só por uma questão pessoal. Deus tem um propósito nisso. Mas eu sinto, assim, se estiver num ambiente, um demônio, alguma coisa, eu sinto. Né? Eu sinto algo dentro de mim que me mostra aquilo. E nós oramos por ela, e ela se manifestou um demônio. E aí, esse demônio não saía dela. Não saía dela. Eu comecei a suar a camisa, comecei a tremer, comecei a sentir no meu corpo físico aquela influência negativa do mal e aquele cansaço. E aí o demônio não saía. Ela ficava assim, toda... expulsava, mandava embora e não saía. E aí eu falei que ele ficasse, o demônio, né, quer dizer, a moça, mas estava sob influência demoníaca, ficasse quieta. E eu dobrei meu joelho, falei: Deus, eu estou aqui como representante do céu. Se o Senhor não me honrar aqui, se nada acontecer, se esse demônio não sair, eu vou ser envergonhado, o Senhor não vai ser envergonhado. E o Senhor sabe que eu estou na tua presença. Porque esse trabalho é importante que a pessoa esteja preparada para fazer, né? O próprio Jesus Cristo falou para os discípulos que não conseguiram expulsar um demônio, foram perguntar para ele por quê. Essa casta só sai com jejum e oração. Ou seja, esse nível de demônio que vocês enfrentaram, vocês precisariam fazer uma consagração maior, entendeu? Buscar um pouco mais uma santidade, uma comunhão maior com Deus para vocês expulsarem. Aí eu falei: Deus, o que eu preciso fazer? Deus falou assim: manda aquela pessoa que está na casa sair da casa. Era uma senhora que estava junto dentro da casa, que era casada com o irmão dessa moça. Agora, como é que eu vou na tua casa e falo assim, manda fulano sair da tua casa? Eu falei: meu Deus, mas... Só que Deus falou, né? Daí ela saiu depois eu vou explicar o porquê. Ela saiu ali da sala e sentou na cozinha. Aí eu fui lá e falei assim: a senhora pode, por gentileza, deixar só eu com a fulana e os pais dela? Ela saiu brava, bateu a porta e foi embora. Depois disso, a outra oração que veio na sequência, ela já voltou. Já saiu, assim, já veio. Só que ela não estava boa ainda. Ela falava o que naquele momento que estava depossessado? Às vezes tem demônios que falam, gritam, que ameaçam, que que fala: é minha, eu vou levar ela, vou matar ela. Eu falo, muda a voz, totalmente, fica. E eles ameaçam às vezes, sabe? Eu já sofri várias ameaças. Então, que vai me matar, que é pra mim. Agora, tipo, a guerra está declarada, né? Já aconteceu isso. Pode se preparar porque a guerra está declarada. Daí eu fico tenso, sim, um pouco de tensão, mas confiante, porque assim, aquele que me chamou para esse trabalho de libertação, ele me concede, com a graça dele, proteção, né? Eu já vi muitas coisas Deus fazer para proteger. Voltando lá, aí depois dessa oração, ela voltou, mas ela não estava boa ainda. E eu não, quando eu vou fazer oração por libertação, eu não deixo a pessoa ruim. Às vezes eu fico 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas ali, até que a pessoa fique boa. Agora, tá sentindo o quê? Nossa, agora eu tô bem. Aí eu vou embora. Entendeu? Então eu não tenho um padrão. Pode ser que isso aconteça rápido ou não. Aí ela não estava 100% ainda. E aí eu falei assim, daí eu dobrei o joelho de novo. Falei: Deus, o que tá acontecendo? Ela não tá boa ainda. E Deus falou ao meu coração, não ouvi a voz de Deus, tá? Embora tem pessoas que ouvem a voz de Deus, eu nunca ouvi a voz de Deus, assim, literalmente, mas ele fala no meu coração. Ele me comunica dentro de mim, Deus falou assim: no estômago dela tem um ninho de demônio. Aí eu fui na veia, né? Aí eu já sabia onde era, aí eu orei,
repreendi o que estava dentro do estômago dela, aí ela vomitou uns negócios lá. Ela vomitou? Vomitou uma prasta, um negócio branco. E daí ela ficou boa. Era uma prasta ou era uma espuma igual a bilis? Uma espuma, um pus, muitas vezes sangue vem junto. Sangue vem junto. Já vem em casa. Aí, tipo assim, pra pensar assim, mas não pode ser o que ela comeu às vezes e tal. Mas o que eu faço? Às vezes eu eu faço uma oração, né? Embora a Assembleia de Deus, por exemplo, ela não é uma prática na Assembleia de Deus, mas em particular, né? Porque eu respeito o meu ministério, a qual eu faço parte, mas em particular, muitas vezes eu senti a necessidade de fazer uma consagração, orar, pedir que Deus colocasse o poder dele ali sobre um copo com água e a pessoa ingerisse aquilo. E muitas vezes a pessoa ingeriu aquilo e depois da oração ela vomitou, mas nem um pingo de água. Só aquela prasta branca. Já presenciei cabelo, agulhas serem expelidas. Agulha. Do corpo da pessoa. Aí eu perguntei assim pra pessoa, olha, pode ter acontecido de haver uma materialização espiritual. Mas daí ia nascer lá dentro. Porque se tivesse Vim do mundo espiritual e surgir no estômago dela. Ou ela pode ter ingerido. Eu falei assim pra ela. Eu falei, ou pode ter acontecido de você quando estava manifestado, foi lá e engoliu. Ela falou, pastor, mas nunca teve alfinete na minha casa. Entendeu? E esse caso que eu tô falando do alfinete é um caso foi um dos casos. É aqui em Cornélio Procópio. Cornélio, região, em outras cidades. A região é muito assombrada, tinha muito fazenda, muita história antigamente, né? Em todos os lugares, os demônios estão espalhados pelo mundo, né? Aí então eu tava dizendo aquele caso, né? Daí quando ela ficou boa, aquela moça, eu fui perguntar por que Deus havia pedido para mim para mandar aquela mulher embora da casa. E eu me lembrei que quando o pastor Marcelo Cerqueira, que é esse pastor que eu falei, que é um referencial para mim, ele estava fazendo um trabalho de libertação aqui em Cornélio, ele pegava a pessoa do meio da multidão e ele então levava a pessoa para fora do meio da multidão, ia lá fora com a pessoa e orava por ela. Eu perguntei, pastor, por que o senhor faz isso? O senhor tira da multidão. Eu falei assim, ali no meio daquela multidão, existem pessoas carregadas de demônios e eles se unem para causar uma resistência à tua oração. Então aquela mulher estava demoniada, por isso que ela bateu a porta. Ela estava atrapalhando. Só que nessa época eu não tinha muita experiência disso. Não que eu julgue que hoje eu sou, olha, que experiente, mas eu aprendi isso. Então eu já não... Ela te respeitou pela sua autoridade divina ou pela sua autoridade física que ela foi embora? Não, pela autoridade de Cristo sobre a minha vida. Entendeu? Não é da minha força, não é na minha força. Até que os dois estavam expulsando um demônio uma vez, ele falou assim, vocês não têm poder contra mim. Ele queria que nós falássemos, nós temos sim. Nós não falamos assim, nós não temos, mas Jesus tem.